Olá, olá pessoal, chegou, né? Não que chegou o grande dia, mas o grande dia é próximo, né? E aqui estamos nós para a nossa última revisão de Direito do Trabalho, né? Um conteúdo que pode fazer a diferença na tua aprovação, né? Eu sou o professor Luiz Henrique, dou aula aqui de trabalho previdenciário, LGPD aqui no CEISC, e nesta revisão que eu separei de direito do trabalho, gente, eu tenho acompanhado nas principais provas de procuradores, né, principalmente pós-reforma, o principal conteúdo que é cobrado são os artigos alterados pela reforma trabalhista. E o seu posicionamento, como é que está de acordo com a doutrina e a jurisprudência. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer nesses 40 minutos aqui, em torno de 40 minutos, né? Nós vamos trabalhar os principais artigos da reforma trabalhista. Então, sem muita conversa, né? Porque quanto mais tempo a gente tiver para trabalhar, maior a chance de nós acertarmos as questões. Gente, primeiro artigo que eu quero trabalhar, não vai ser todos os artigos da reforma, vai ser os principais. Então aqui, ó, gente, vamos lá. Artigo 4º da CLT, ele vai falar do tempo à disposição do empregado. Quando que o relógio que está computando as horas trabalhadas, quando que ele está efetivamente rodando. Então, pessoal, conta tempo de serviço sempre que o empregado estiver trabalhando ou aguardando ordens, né? O fato de, por exemplo, o empregado ter aberto a loja num feriado, a empresa, a loja, né, o dono não ter divulgado para os clientes que ela estaria aberta, não ter ido nenhum cliente, o funcionário ficou o dia inteiro ali sentando olhando o TikTok. Contou tempo de trabalho, mesmo que efetivamente ele não a trabalhou? Sim, contou. Tá? Porque embora ele não esteja trabalhando, porque não foram clientes, ele estava ali aguardando os clientes. O parágrafo 1º, gente, ele vai mencionar o seguinte, que tanto o serviço militar obrigatório quanto o auxílio-doença acidentário, muito embora sejam matérias, disciplinas, muito embora olha a viagem, muito embora sejam situações ao qual suspende-se o contrato de trabalho, são exceções. Serviço militar obrigatório e auxílio-doença, embora seja hipótese de suspensão do contrato de trabalho, conta tempo de serviço. E, se conta tempo de serviço, no período que tu estiver afastado, né, tanto para auxílio-doença acidentário quanto para o serviço militar obrigatório, deve a empresa depositar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Parágrafo 2º, gente. Parágrafo 2º vai falar da realização por parte dos empregados de atividades particulares dentro da empresa. Particulares dentro da empresa. Atividades particulares dentro da empresa. Vamos lá, o que seria isso? Né? Acontece aqui comigo, volta e meia no CEISC. Por exemplo, de eu dar um curso para um funcionário. O CEISC escolhe tem muitos estudantes de direito que trabalham aqui no CEISC. E daí, por exemplo, agora faz 2 dias, quarta-feira, eu estava dando aula para a OAB e estava assistindo a minha aula uma funcionária. O que acontece? Ela trabalhou de manhã, ela trabalhou de tarde e de noite ela ficou no CEISC para assistir a aula aqui ao vivo. Ou seja, esse terceiro turno que ela ficou dentro do CEISC, ela sendo empregada, conta tempo ou não? Resposta, não conta tempo, porque ela ficou não para trabalhar, mas sim para fazer uma atividade particular, que é o estudo, né? Então, pessoal, pode ser assim, ó, pode ocorrer, eu trabalho manhã e tarde e chego para o Nidal, dono do CEISC, e digo, Nidal,
queria ver contigo se eu posso ficar o terceiro turno aqui na minha sala, na minha mesa, porque aqui o computador é melhor, eu uso o microfone, não tem pai, mãe, irmão, namorado me incomodando, daí eu consigo estudar melhor. Tu pode ficar aqui estudando. Hoje, eu estou dando essa aula, né, e depois eu vou ter um tempo vago. E eu vou ficar aqui dentro do CEISC, olhando Netflix, fazendo meus processos. Como é atividade particular, não vai contar tempo de serviço. Então, este é o cuidado que tem que ter. Tem caído muito que diz atividades religiosas, né? Tem ocorrido muito, por exemplo, a questão do... Assim, seguinte narrativa, que na empresa, depois do expediente, tem um culto religioso que é facultativo aos empregados. Daí vai lá o Luiz Henrique, participa deste culto religioso e depois cobra hora extra. Não, por quê? Porque é facultativo e é uma atividade particular. Tu foi no culto porque tu quis, tá bom? Vamos lá. Alguns artigos da reforma eu dei na nossa outra revisão, então aqui eu vou pular. Artigo 11A, pessoal, embora seja uma matéria de processo do trabalho, né, há quem diga que prescrição é matéria de direito material, há quem diga que é processual, porém, a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, ela só ocorre na execução, então é uma prescrição predominantemente processual. O que acontece, pessoal? O que é prescrição intercorrente? Nós temos a prescrição normal, que é, tu sai da empresa, tu tem 2 anos para entrar com a ação, podendo cobrar os últimos 5 anos. Se a ação é exclusivamente para reconhecer o vínculo empregatício para fins previdenciários, tu não tem prescrição. Porém, a prescrição intercorrente é aquela prescrição que ocorre no curso do processo. Quando o processo fica parado na execução por mais de 2 anos. Tá? Então, como é que funciona na prática essa situação da prescrição intercorrente? Quando nós temos a execução trabalhista, saiu o mandato te intimando a pagar. Tu não pagou, eles vão procurar bens para penhorar ou vão fazer bloqueio das contas. Não pagou, não tem dinheiro na conta, não tem bens, o que vamos fazer? O que é possível fazer nessa situação? Ao advogado do empregado, tem milhões de possibilidades, né, que isso a Cleise explica para vocês. E ele tenta e não consegue nenhuma, ou nem tenta. O que vai fazer o juiz? Tendo em vista que não conseguimos o pagamento, bens para penhora ou achar dinheiro, suspende a execução até que surja um fato novo. Se ficar parado por 2 anos, prescreve a dívida. Se ficar parado por 2 anos, prescreve a dívida. Tá ok? Vamos lá. Artigo 58. Artigo 58 da CLT, ele vai falar da jornada. A regra, pessoal, é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lembrem que determinados tipos de empregados possuem jornada diferenciada, como operador cinematográfico, como jornalista, como mineiro, como motorista, bancário, telefonista. Tá? Se tu... Opa, que história é essa aí que eu não estou sabendo? Artigo 224 e seguintes da CLT. Tá bom? Parágrafo 1º, gente, vai falar que existe uma variação de jornada de 5 minutos, para mais ou para menos. Que é aquela questão, cheguei 5 minutos atrasado, saí 5 minutos mais cedo. Significa que eu trabalhei 10 minutos. 10 minutos menos do que o previsto. Pode haver esse desconto? Não, porque está dentro do limite de tolerância. Tá, professor, e se... eu cheguei 5 minutos antes, saí 5 minutos depois. Eu trabalhei 10 minutos a mais.
trabalhou 10 minutos a mais, também não vai ganhar hora extra, porque ainda está dentro do limite de tolerância do parágrafo 1º do artigo 58. Tá bom? Parágrafo 2º vai falar das horas in itinere, vai falar das horas de deslocamento. Tá? Vai falar das horas de deslocamento. O que é as horas de deslocamento? É o deslocamento meu da minha casa até a empresa e da empresa até a minha casa. Nesse deslocamento da minha casa até a empresa e da empresa até a minha casa, isto conta tempo de serviço? Não, não conta tempo de serviço. Pós-reforma não conta mais tempo de serviço. Ah, professor, mas tem a súmula 90 do TST que fala... Não, súmula 90 do TST, pós-reforma, não se aplica mais, tá? Professor, e o que acontece, por exemplo? Tá, eu entendi, perfeito, sua explicação é ótima, o senhor é o melhor professor que existe na face da Terra, o deslocamento não conta tempo. Mas e se no deslocamento eu me acidentar? Se no deslocamento tu se acidentar, vai ser considerado como acidente de trabalho. Aí entra lá na Lei 8.213, tá? Artigo 20, salvo me engano, 20 ou 21 ou 19, vai lá e diz que o acidente fora do local no deslocamento para a residência ou para o trabalho é considerado acidente de trabalho. Neste caso, tu vai receber auxílio doença acidentário, ou seja, no período que tu estiver afastado vai ter FGTS e quando tu retorna à empresa, tu vai ter estabilidade de 12 meses nos termos da súmula 378 do TST, tá? Vamos lá, continuando aqui. Artigo 58A, pessoal, vai falar do empregado em regime de tempo parcial. Empregado em regime de tempo parcial. É o chamado meio turno, né? Por exemplo, tu tem lá um funcionário, e o funcionário chega e diz o seguinte: pô, chefe, tá demais aí, eu não estou dando conta, estou fazendo muita hora extra, o que tu acha de tu contratar alguém? Bah, mas alguém para mais 8 horas? Não, não precisa ser 8 horas, pode ser só 4. É possível esse tipo de contratação? É possível contratar. Muitas empresas contratam cara somente 4 horas por dia. Ou 8 horas por dia, mas só 2 dias na semana, só no sábado e domingo, que é quando tem um maior movimento, uma loja dentro de um shopping, por exemplo. Então, gente, o que eu tenho que cuidar do empregado em regime de tempo parcial? É no máximo 30 horas. E se na questão, se no enunciado disser que ele tem uma jornada de 27 a 30 horas semanais, ou, daí a segunda opção é jornada até 26 horas semanais. Gente, de 27 a 30 horas, o empregado em regime de tempo parcial, ele está proibido de fazer hora extra. Já até 26 horas semanais, ele vai poder fazer até 6 horas extras por semana. Vai poder fazer até 6 horas extras por semana. Tá? Então, só cuidado, porque vai aparecer uma questão dizendo se o Luiz Henrique contratado para 28 horas semanais, se ele pode ou não fazer horas extras. Se fizer horas extras, paga-se do mesmo jeito, mas é vedado a sua realização e daí na questão vai perguntar se é válido ou não. Outra questão, pessoal, é o seguinte: o parcial, se tu contrata o parcial para 20 horas semanais, a 21ª hora é extra. Não existe essa questão, mas pode ser até 30, então até 30 ele pode fazer. Não.
A hora extra do empregado em regime de tempo parcial é aquela que passa a jornada prevista no contrato. Se é 20 horas, a 21ª, a 22ª, todas serão pagas como horas extras, tá? Vamos lá, continuando aqui. Artigo 71 da CLT. Artigo 71 da CLT vai falar do intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo dentro da jornada de trabalho. Nós temos uma tabelinha que é bem fácil. Até 4 horas, não tem. De 4 a 6 é 15 minutos. Mais do que 6, mínimo 1 hora, máximo 2 horas. Professor, e se for além de 2 horas, se eu der um intervalo de 3 horas? Gente, aquele intervalo que é concedido sem qualquer previsão legal acaba virando hora extra. Este intervalo para mais é ruim. Sendo ruim, né, paga-se como hora extra. Então, se aparecer lá uma questão que o Luiz Henrique trabalha no CEISC com intervalo de 3 horas, Luiz Henrique, por ter intervalo de 3 horas, 1 hora vai ser paga como extra. Quais são as observações que nós temos que ter referente ao artigo 71 da CLT? Quando a gente fala no artigo 71 da CLT, nós temos que cuidar a questão da possibilidade de fracionar o intervalo. Fracionar, ou, se vocês preferirem, dividir. A questão é, pode o intervalo de 1 hora ser dividido em 4 períodos de 15 minutos? Gente, a regra não pode. Não pode. Salvo 2 exceções. Quem? Os motoristas e afins, aqueles que trabalham com transporte, podem ter o seu intervalo fracionado, e a empregada doméstica que mora no serviço. A empregada doméstica que mora no serviço, tá? Ela pode dividir em até 2 períodos o seu intervalo. Outra questão que nós temos que cuidar é a redução. Pode ocorrer a redução? Pode. São 3 situações. Primeira, autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Tu pede para o Ministério do Trabalho e Emprego, porém o Ministério do Trabalho e Emprego vai autorizar a redução de 1 hora para 30 minutos, essa redução é no máximo para 30, e só pode para jornadas acima de 6 horas, se na empresa tiver refeitório e os empregados não realizarem horas extras habituais. Segundo, tu pode reduzir o intervalo através de negociação com o sindicato, acordo ou convenção coletiva. Maravilha, acordo ou convenção coletiva tu pode reduzir. Terceiro, empregada doméstica. Empregada doméstica tu pode reduzir, e aqui é a mais barbada de todas. Tu pode reduzir por acordo individual. Só tu chamar tua empregada e conversar. Mas o mais importante aqui, pessoal, é a forma do pagamento quando o intervalo não é concedido. Vou pegar aqui um exemplo, né? Eu, Luiz Henrique, tenho direito a 1 hora de intervalo, porém o CEISC me paga somente 20 minutos de intervalo. Eu só tenho, na prática, eu só tenho 20 minutos de intervalo. Gente, nós temos que cuidar porque isso alterou com a reforma trabalhista. Alterou da seguinte forma: antes da reforma e pós-reforma. O que tu vai ter que marcar é o pós-reforma. Tu vai ter que fazer o pós-reforma trabalhista, tá? Gente, antes da reforma, tu tinha direito a 1 hora, porém foi concedido 20, não importa. Cobra 1 hora com adicional de 50% em caráter salarial, ou seja, com todos os reflexos possíveis. Pós-reforma, tu paga somente o que faltou, que é 40 minutos. Acrescido de 50% também, e
em caráter indenizatório, ou seja, sem reflexos. Ou seja, sem reflexos, tá bom? Então, vamos cuidar este ponto aqui. Artigo 74 da CLT, ele vai falar do controle de jornada. Quando que é obrigatório? Aqui nós temos que cuidar o parágrafo 2º e o parágrafo 4º. O parágrafo 2º, pessoal, ele vai dizer quando que a empresa necessita ter controle de jornada. Quando a empresa tiver mais de 20 empregados. Mais de 20 empregados tem que ter o controle de jornada. Mas é mais de 20 empregados por estabelecimento. Como assim? Por estabelecimento. O CEISC é uma empresa, tem um CNPJ, só que o CEISC está dividido em 2 estabelecimentos. Nós temos Santa Cruz, que é a sede, e a filial, que é em Porto Alegre. O que ocorre, pessoal? Santa Cruz tem 100 empregados, então o estabelecimento de Santa Cruz tem mais de 20, é obrigatório o controle de jornada. Já Porto Alegre, nós temos 15 empregados, sendo 15 empregados no estabelecimento de Porto Alegre, CEISC Porto Alegre não precisa ter controle de jornada. Professor, por que é importante saber essa situação de ter ou não ter controle de jornada? Isso aqui, pessoal, é para fins de distribuição do ônus da prova. Por exemplo, eu entro com uma ação contra o CEISC Santa Cruz pedindo horas extras. CEISC Santa Cruz tem 100 empregados, ele tem que ter controle. Se o CEISC não junta o controle, sendo que ele era obrigado a juntar, o que vai acontecer? Presume-se verdadeira a narrativa da inicial. Agora, eu, Luiz Henrique, peço hora extra, vai lá o CEISC, junta um cartão ponto, presume-se como verdadeiro o cartão ponto. E é possível produzir prova em contrário ao cartão ponto? Claro que é. Eu vou chamar aqui o câmera como minha testemunha e ele vai dizer em juízo o seguinte: a orientação da empresa é não anotar horas extras no cartão ponto. Ou seja, tá, e o pessoal fazia hora extra? Sim. Sabe se o Luiz Henrique fazia hora extra? Olha, sim. Sim, era muito comum eu ver ele dar aula 3 turnos. Era muito comum eu ver ele dar aula 3 turnos. Então, daí pode-se produzir prova contrária ao cartão ponto. Uma questão que as empresas estão fazendo muito na prática, que é uma maravilha e é válido, cartão ponto por exceção. Primeiro ponto, se vier somente a pergunta dizendo, é válido o cartão ponto por exceção? Sim. O que é o cartão ponto por exceção? Tu chega para o funcionário e diz o seguinte: tchê, tua jornada, tua jornada é das 8 às 12, das 13 às 17, tá ok? 8 horas por dia é esta a tua jornada. Tá bom, chefe? Tá, por que tu está falando isso? Tá. A partir de hoje tu não bate ponto. A partir de hoje nós estamos adotando o ponto exceção. O que é isso? Não, o ponto exceção a gente deixa pré-assinalado esta jornada. Porém, se ocorrer uma exceção, tu anota. Como assim? Se um dia tu trabalhar até 12:30, tu anota, tu bate 12:30. E se nesse dia tu trabalhou até 12:30 e voltou a 1:30, tu bate a 1:30. Sempre que a tua jornada for diferente disto aqui, tu faz a anotação. Isto é o controle ponto por exceção. Tá ok? Continuando. Artigo 224. Artigo 134 da CLT. Aqui nós temos, talvez, o único artigo, né, da CLT que vai tratar da reforma trabalhista, o único artigo da reforma trabalhista que foi bom para o empregado. Tá? Gente, as férias, esse artigo trata das férias, e as férias são concedidas em um só período. Esta é a regra, tá?
em um só período. Sendo que, nos termos do parágrafo 1º, tu pode dividir ela em até 3 períodos, desde que um período, no mínimo 14 dias. Segundo, nenhum inferior a 5 dias. Nenhum inferior a 5 dias. Estamos entendidos? O parágrafo 2º deste artigo, ele foi revogado. Sabe o que dizia o parágrafo 2º? O parágrafo 2º dizia o seguinte, dizia que o menor de 18 e o maior de 50 anos não poderiam fracionar as férias. Com a revogação, pessoal, se perguntarem na prova de vocês que um empregado de 16 anos de idade pode fracionar as férias? Pode. Um empregado com 60 anos de idade pode fracionar suas férias? Pode. Não tem qualquer problema. Tá? Não tem qualquer problema. Isto. Por favor, estamos entendidos? Tá? Mas o que é bom nisso, professor? Não é que seja grandes coisas, mas o parágrafo 3º criou uma regra para o início das férias. Como assim regra para o início das férias? Antes da reforma trabalhista era muito comum a malandragem do empregador, né? Por exemplo, via lá o RH, opa, feriadão. Sexta, sábado e domingo. O Luiz Henrique está por tirar férias. Vamos colocar as férias dele para começar na sexta-feira. Ou seja, 3 dias que eu não ia trabalhar, já entra automaticamente no meu cálculo de férias. As empresas faziam muito isso, mas muito mesmo. Nesse sentido, pessoal, o que acontece? Tá? Nesse sentido, o parágrafo 3º visa impedir isto. Como? Ele veda o início das férias 2 dias antes de feriado, 2 dias antes do descanso semanal remunerado. Se o feriado é na sexta, as férias não podem iniciar nem na quinta, nem na quarta. Elas têm que iniciar na terça-feira. Tá? Não resolve muito o problema? Não, não resolve muito o problema, mas melhorou um pouco. Melhorou um pouco, tá bom? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Rapidinho, para nós não perder muito tempo. Bom, talvez só aqui já resolva. Tivemos uma alteração no artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT é aquele artigo que fala da alteração do contrato de trabalho. Tu só altera o contrato de trabalho de um empregado quando ele concordar e se essa alteração for mais benéfica. O exemplo clássico é, nós aqui do CEISC, nós temos plano de saúde com quarto privativo. Chega o Unidal, convoca todo mundo para uma reunião e diz que o CEISC está com problemas financeiros, logo o plano que é privativo vai ser semi-privativo. E pergunta se é válido esta alteração. Não é válido. Não é válido. Prejudica nós. O que é melhor? Tu ficar internado com alguém doente ali do teu lado ou tu ficar de boa no quarto sozinho? Então, pessoal, isso que tu tem que cuidar quanto à questão relacionada à alteração do contrato de trabalho. Tá, professor, mas daí tu vai ter que pagar a vida inteira quarto privativo? Não. O Unidal pode chamar o setor de RH e dizer o seguinte, ó, os 100 funcionários que estão na ativa mantêm quarto privativo. A partir de hoje, todo empregado contratado vai ser semi-privativo. Isso pode.
Por quê? Porque não é uma alteração contratual. Tu já está impondo esta nova regra aos novos empregados, tá? Gente, o parágrafo 1º e parágrafo 2º vai falar da reversão ao cargo de origem. O que quer dizer reversão ao cargo de origem? A reversão ao cargo de origem, pessoal, é quando eu sou um professor e daí vocês me enchem de elogio e tudo mais. Olha, melhor professor, se preocupa com os alunos, sabe todo o conteúdo. Então, eu estou sonhando com esses elogios, tá? Não estou me achando, estou sonhando, imaginando, né, que um dia eu venha receber. E daí, pessoal, como eu tenho um carinho muito grande, muitos elogios, abre uma vaga de gerente. Nidal me chama para ser gerente. Eu aceito, vou ganhar o triplo do que eu ganho como professor. Só que é o seguinte, gerente eu tenho que organizar 100 pessoas. Tá? E, gente, o povinho aqui do CEISC é complicado, principalmente os câmeras, aí, ó, só dão trabalho. E daí eu não dou conta, gente, eu não dou conta, daí é uma gurizada aí e tudo mais, eu tento me enturmar com eles, não dá certo, eu peço uma coisa, eles me ignoram, então, assim, ó, não dão menor bola para mim, gente, eu não consigo. Eu sou bom em dar aula, eu não sou bom para gerir pessoas. O Nidal tem duas opções, ou me demite e perde um ótimo professor, ou me reverte ao cargo de origem. Luiz, não deu certo como gerente, volta lá para tuas aulas, que é o que tu sabe fazer. Pode o Nidal fazer isso? Pode, pode. Pode reverter a qualquer momento o empregado ao seu cargo de origem. Tá, professor, e o salário? Salário não pode diminuir, salvo acordo ou convenção, salvo se for empregado hipersuficiente. Mas, geralmente, quando tu é nomeado cargo de confiança, o teu salário não é aumentado. O que acontece é tu receber a gratificação de cargo de confiança. E daí, pessoal, posso perder meu cargo? Pode. E se eu perder meu cargo, posso perder a gratificação? Pode. Perder o cargo, perde a gratificação. Tá ok? Vamos lá, mais 4 artigos aí, já estamos terminando. Artigo 477-A. Artigo 477-A da CLT é bem fácil, pessoal. Ele basicamente diz que a dispensa coletiva é igual à dispensa individual. Se o Nidal quiser demitir um funcionário, ele precisa pedir autorização judicial, autorização do sindicato? Não. Se não precisa pedir autorização para um, se ele quiser demitir 20, também não precisa. Tá ok? Artigo 477-B. Artigo 477-B da CLT vai falar do PDV. Duas informações vocês precisam saber do PDV. Plano de demissão voluntária. Né? Eu tenho muitos empregados ganhando muito dinheiro com um rendimento extremamente baixo, porém, como eles estão há muito tempo, se eu demitir vai sair muito caro a rescisão. Então, para eu demitir o Carlos, a rescisão dele vai dar 150 mil. E eu não quero mais contar com ele aqui na empresa. O que eu faço? Eu crio um plano de demissão e digo o seguinte, cada empresa cria o seu critério. O funcionário que está há mais de 10 anos no CEISC, que ganha mais de 10 mil reais por mês, que pedir demissão no mês de dezembro, vai ganhar uma indenização de 50 mil reais. Daí o Carlos pensa o seguinte, pô, eu já vi que estão me cercando, que estão querendo me demitir, estão procurando coisa errada minha. Peço demissão, e ó, pede demissão, daí não tem acesso ao FGTS nem ao seguro-desemprego. Eu peço demissão, ganho minhas verbas rescisórias e ainda ganho 50 mil reais. Com esses 50 mil reais, eu vou investir em não sei o que e vou conseguir viver por conta própria. Daí ele vai lá e adere ao PDV. Então, pessoal, primeiro ponto, os critérios do PDV, quem define é a empresa. Segundo ponto, quando o empregado adere ao PDV, ele pede demissão. Então, as verbas rescisórias e as consequências é a de um pedido de demissão. Só que
além das verbas do pedido de demissão, ele vai ganhar a indenização do PDV. E por fim, pessoal, a adesão do PDV quita o contrato de trabalho. O empregado que saiu através do PDV, ele não pode ajuizar uma demanda trabalhista contra a empresa. Artigo 507-A da CLT é o artigo que vai falar da cláusula compromissória de arbitragem. O que é arbitragem? Tá? Eu tenho um problema com o Unidal, saio do CEISC, vou processar a Unidal. Só que se eu entrar com uma reclamatória contra o CEISC, vai demorar 5 anos, isso demora muito. Então, o que faz? Eu e o Unidal contratamos um árbitro, um juiz particular. Eu narro os fatos, o Unidal narra os fatos, o árbitro vai lá e decide. E nós temos que acatar a decisão. A arbitragem é um juízo particular que tu contrata para resolver o conflito. Em vez de demorar 5 anos na justiça, deixa que o árbitro, que geralmente é alguém que não está para nenhum lado, né, imparcial, né, e que tenha conhecimento dos fatos. O que é a cláusula de arbitragem no direito do trabalho? Aquele empregado que ganha 2 vezes o teto do INSS, ao ser contratado, pode a empresa incluir a cláusula compromissória de arbitragem. Incluindo a cláusula compromissória de arbitragem neste contrato, tá? O que acontece? Este empregado, quando sair da empresa, ou até durante a vigência do contrato, ele não pode entrar com ação na Justiça do Trabalho. Se ele quer resolver algum problema, obrigatoriamente, ele tem que ir para a arbitragem. Tá? E, por fim, artigo 507-B. Artigo 507-B, né, vai falar do termo de quitação anual. O que é o termo de quitação anual? Gente, com a reforma é permitido que o empregador chame seus empregados no final do ano, tá? E ofereça um acordo. Eu chamo lá o câmera, né? Carlos, senta aí. Te devo alguma coisa? Não, pagou tudo, está tudo certo, ok. Então vamos fazer o seguinte. Se tu diz que eu não te devo nada, eu vou, mesmo assim, eu vou lhe pagar R$3.000. Daí tu vai assinar um termo quitando este ano de contrato, o ano de 2021. E daí o que acontece? Como tu está assinando este termo, tu não pode, se numa eventual ação trabalhista, tu não pode cobrar nada referente ao ano de 2021. Tu pode cobrar 2020, 2019, 2018, que não tem o termo, mas 2021 tu não vai poder cobrar. Tá? E é possível isso? Sim, é possível, só que tem um detalhe. Este termo, obrigatoriamente, precisa ser homologado no sindicato. Este termo tem que ter o aval do sindicato. Tá bom, meus queridos? Então, chegamos ao fim aqui da nossa revisão de direito do trabalho. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, né? Contem comigo para o que precisar nas redes sociais. Se ainda tiver uma dúvida de última hora, manda lá no meu Insta, prof.luiz.henrique, que eu vou fazer de tudo para conseguir olhar a tempo e sanar as tuas dúvidas, tá bom? Forte abraço, uma ótima prova.